Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta a Arapiraca. Muito bem, gente, estamos retornando depois de um tempinho, né? Sem conversar com vocês. Nós estamos retornando agora com chave de ouro, uma bênção de Deus que nós estamos recebendo aqui. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, abençoados. Eu estou aqui do lado também da minha querida esposa, pastora Iris, que hoje me acompanha nessa entrevista maravilhosa. Muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada. Estamos juntos novamente, né? Sim. Glória a Deus. É o arrebatamento, em nome de Jesus. Então, gente, estamos recebendo aqui pastor Valdir e pastora Vanessa do Ministério Verbo Vivo. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Obrigado. Uma satisfação. Muito obrigado por ter aceito esse convite, né, de estar aqui conosco. Foi uma honra aceitar Que bom. esse convite. Eu sempre falo, pastor, aqui no podcast nós temos o privilégio de ouvir testemunhos, né? Às vezes a gente conhece apenas o pregador, o pastor, talvez até pelas redes sociais, mas quando ele tem a oportunidade de falar como chegou até aqui, né? Sim. Todo mundo tem uma história por trás, todo mundo tem desafios que foram enfrentados, superados, e a gente quer conhecer além do pastor pregador, né? Conhecer quem é o pastor Valdir, quem é a pastora Vanessa e como estão fazendo a obra aqui em Arapiraca. Ô, Glória, sou o pastor Valdir, marido da missionária Jeane, pai da pastora Vanessa, pai da missionária Valéria, pai de Walter Moraes. Então, o nosso ministério deu início. Eu vou começar do início. A gente chegamos, eu era do mundo. Muito bem. Em 2019 para 2020, eu estava na ilha entre Juazeiro e Petrolina, e nessa noite eu estava bebendo. E meu filho já era evangélico, e ele fez 2 mini vigílias e chamou a minha filha, a minha esposa, e o pessoal, e foram. Aí eles foram a primeira noite, e na segunda noite eu me chamava, eu não ia, e quando foi na segunda noite ele disse: "Painho, por que o senhor não vem? O senhor tem o que a perder?" Eu olhei assim, todo mundo foi, e eu fiquei sozinho na casa, e eu olhei assim e disse: eu não tenho nada a perder, eu vou. Convite. O filho adolescente, um filho jovem, tem muito tempo. Meu filho tem 30 e poucos anos agora, tá com E esse convite, aí? 35. 35 E esse convite aí para essa vigília já tem muito tempo? Não, em 2019 para 2020, 2019. foi na virada de ano. Muito bem. Aí eu disse: é verdade, eu não tenho nada a perder. Aí foi. Nesse dia, quando eu cheguei naquele lugar, eu tive um grande encontro. E que encontro foi esse? Que mais nunca eu saí dos pés do Senhor. Meu Deus. Foi impactante. Eu fiquei maravilhado. Um homem, vou ser bem sincero, um homem prostituto, um homem que vivia nas bebedeiras, vaqueiro. Você chegar na minha casa, hoje ainda tem os troféus lá, bastante troféu das vaquejadas. É muito comum naquela região, né? Petrolina. Sim, aqui também. E aí eu vivia nas vaquejadas, mas eu não vi meus filhos crescer, porque eu saía de casa na sexta e chegava na segunda. E na quarta já tinha que montar em cavalo já para ir para outras vaquejadas. Aí meus filhos, praticamente, eu fui um pai ausente. Entendi. E eu estava no auge, ganhando. Então é bem provável que a última vaquejada que eu fui, eu ganhei em quarto lugar. E aí, quando eu recebi aquela presença, algo sobrenatural, eu disse: é isso aqui que eu quero.
Nunca tinha sido convidado antes para ir, não teve nenhuma experiência Não, antes? eu não gostava de crente. Se falasse, já Se não queria nem falasse, saber, não né? gostava. Eu Meu até Deus. convidei outras vezes, mas Então, a época que ele foi convidado, já estava a família. nós já Só, estávamos só não ele. caminhando devagarzinho. Caminhando, iniciando. Mas eu não queria saber, não. Eu não. A esposa já era Não, evangélica? não. Somente Só meu os filhos, filho, na só o verdade. filho. A minha filha, a Vanessa, estava começando a ir para Eu frequentava a Igreja Batista. Eu Batista. sempre fui, assim, não era convertida, mas sempre estava indo. Entendi. Tava aí. Já Chamava tinha as minha experiências mãe e ela, anteriores. às vezes, ia por obrigação, assim, para não me deixar ir sozinha. Mas eu ia às vezes. Então, eu ia para as vaquejadas na sexta e chegava na segunda e não acompanhei o crescimento dos meus filhos. E naquele meio termo, quando eu recebi, eu disse: Senhor, se o Senhor me quer na sua obra, nos seus caminhos, me tire do meio das vaquejadas, porque a vaquejada tem tudo, não Ia tem te coisas atrapalhar. boas. Ia me É, atrapalhar, por isso- na O verdade. senhor acha que não tem como conciliar ou ir para uma vaquejada e permanecer sendo um crente Olha, fiel? Eu Olha, não conheço esse ambiente, então olha, eu tem vou lhe ser bem propriedade. sincero. Para mim, eu não acho, não. Eu acho que a gente, quando passar a servir a Deus, tem que servir a Deus verdadeiramente. sim. E sair dos caminhos dos caminhos do mundo e Isso, voltar para os caminhos do Senhor, verdadeiramente. Porque se você ficar com um pé lá e outro cá, você cai. É. Então, Ali seria um gatilho para seria um cometer gatilho. pecados. Até eu recebi bastante crítica. Não, porque fulano de tal tá na vaquejada e ele é evangélico. Eu disse, meu Porque não irmão, é só o esporte em si, né? É tudo que envolve a vaquejada. Sim. Questão de amigos, bebedeira. sim, É um ambiente atrapalha. propício, né? É. Não vai ter louvor no meio de uma Sim. vaquejada. Não vão parar de beber porque você é convertido. Então, o ambiente é bem propício a cometer algo que não Entendi. vai funcionar. A semente ia ficar no meio das pedrinhas, não ia conseguir. isso Germinar. mesmo. E aí eu orei ao Senhor para que eu vendesse meus animais para me sair do meio. Porque eu tinha vaqueiro, eu tinha caminhão de vaquejada, que hoje custa R$500 mil. Tinha toda a logística. Né? É um maior luxo do mundo. Aí eu disse, Senhor, eu tenho que sair do meio. Eu tinha as melhores éguas, filha do Holland Jack, um absurdo o valor delas hoje. Até uma das minhas éguas hoje foi vendida por 5 milhões. Mas na época eu quero sair, que o senhor me arrume um comprador, que eu venda e saia do meio. Incrível, né? Aí orei durante uma semana e quando foi com 8 dias, Deus me deu uma visão e nessa visão eu via um casal e 2 crianças montadas cada um em um cavalo. E a criança descia os 2, a menina segurava o cavalo e a menina e o menino abria um livro, só que ele falava em outras línguas que eu não entendia. E eu ficava aqui, aquele vendaval passando, e eu fiquei olhando, aí os cavalos flutuavam por cima de mim, aí o homem passava olhando assim para mim e seguia. Aí nesse dia, aí eu acordei e fui contar para minha esposa, era 7 horas da manhã, e fui contar para minha esposa o sonho que eu tive, aí o telefone toca, e, seu Valdir, tem um rapaz aqui que quer olhar suas éguas, do área aqui de Caruaru. Uhum. Eu disse, pode vir olhar. Eles vieram olhar. Aí eu vendi na época por 200 mil. Olha, nós vamos dar... Incrível, né? O nós preço vamos, desses animais. Nós vamos dar R$20 mil e 9 cheques de 20. Tá. Aí eu fechamos o negócio. Ele me deu a conta, botou os 20 mil. Resumindo, dentro de 2 meses pagaram tudo. As coisas de Deus é assim. Quando Deus está pelo meio, é assim. Era para pagar em 9 meses, pagou dentro de 2 meses. 2 meses. Foi. E eles não estavam muito acreditando que o senhor ia sair dessa vida assim, tão influente, bem Então, colocado nas vaquejadas. Pois- Alguém ficou tentando impedir de você sair? Com certeza.
Ficaram, bateram de frente, muito, eu recebi muita ficando crítica. Ficando maluco. Aí eu tinha uma pista de vaquejada, acabei a pista de vaquejada, vendi caminhão, fiquei com o meu cavalo. Eu disse, eu vou à última vaquejada. Aí fui à última vaquejada, aí ganhei em 4º lugar, foi a última. Eu tinha uns bois, eu tinha um pouco de boi, aí eu fiz o último bolão. E quando eu derrubei o boi, que eu vim que derrubei o boi, aí chegou 2 meninas, disse, eu soube que você é crente. Aí eu disse, não. Neguei a Jesus, né? Eu disse não. E saí. Meu amigo, quando eu saí dali, eu caí no pranto. Comecei a chorar e a chorar. Eu disse, Senhor, mais nunca eu te negarei. Então, eu saí dali, acabei a pista de vaquejada e comecei a andar nos caminhos do Senhor. Comecei a andar nos caminhos do Senhor e comecei a ir para a igreja que a Vanessa ia. E eu não gostava de uma igreja, Deus sabe de todas as maneiras. Eu não gostava de uma igreja muito agitada e ali para mim foi uma benção. E quando foi um certo dia... Que era a igreja batista. Batista. O Batista é bem tranquilo. Bem suave. E quando foi um dia, a gente começou aí, quando foi um dia, eu disse, hoje eu vou aceitar Jesus. Aí a minha esposa olhou, disse, é sério? Será que é isso que eu estou ouvindo? Aí eu disse, sim. Aí ela disse, eu vou também. Eu disse, olha, você fica em paz. Eu sei o que eu quero, mas você fica em paz. Ela disse, meu filho, para onde você for, eu vou com você. Levantamos o braço, chegamos lá, aceitamos a Jesus e começamos na caminhada. E Deus me dá um dom de visão. E Deus começava a me dar aquela visão, mas eu creio que lá eles não acreditam muito e eu fiquei meio... E quando foi um certo dia, uma mulher nos chamou para a gente ir para uma assembleia. Agora, olha só a luta. Isso foi que cidade? Aqui em Arapiraca. Aqui em Arapiraca. Sim. Ah, sim. Olha só como a gente estava numa igreja toda no ar-condicionado, o maior luxo. Aí a gente foi para uma assembleiazinha que não tinha piso, não tinha reboco, não tinha forro, não tinha nada. Um banheiro era para todo mundo. Para todo mundo, quadradão, um balde de água. É incrível o que Deus faz, né? Era um tratar de Deus na vida de vocês. Deus, é incrível isso. Aí as minhas filhas, painho, como é que a gente vai? A gente tá numa igreja, num luxo daquilo. Eu disse, minha filha, Deus me quer nesse lugar. Deus me trouxe para esse lugar e eu vou ficar aqui. E ela, painho, não, então onde o senhor estiver, a gente estamos juntos. Aí ficamos na caminhada e foi um trabalhar de Deus, e Deus foi trabalhando, e Deus foi trabalhando com a gente e me dava visão, e eu chamava o pastor, Deus me deu assim, e eu orava naquela pessoa, e aí foi assim, foi. Aí chegou um missionário do Recife, estava lá e queria dar oportunidade para a gente, mas a gente não sabia de nada, homem de Deus. A gente não sabia de nada. Eu disse, meu Deus, e agora? Isso já era aqui, pastor? Já aqui em Arapiraca. Mas eu acredito que tinha pouco tempo também de convertido, acho que devia ter uns 2 anos, eu acho. 1 ano e pouco, eu acho. Isso aconteceu em Petrolina, mas a gente morava aqui, a gente já mora aqui, entendeu? Uhum. Meu filho morava em Petrolina. Aí o senhor viajava muito para aquela região. Porque e a gente tinha negócio. Era lá. Eu tinha negócio lá e tinha negócio aqui. Sim. Mas era mais aqui, né? Aí começamos. E aí a gente começamos na caminhada lá e Deus me dá a visão e foi. E isso na igrejinha simples. Na igrejinha simples. Aí esse missionário começou a querer dar oportunidade a gente. E a gente, meu Deus, a gente não sabe louvar, a gente não entende de nada, e agora... Essa característica, né, pastor, da Assembleia de Deus, cada igreja tem sua cultura, sua característica. E a Assembleia de Deus é assim, aquelas oportunidades. A irmã fulano, a irmã Beltrano. Às vezes o camarada só sabe cantar em 3 notas, né? Alto, baixo e desafinado. Mas Deus é uma mãe, né? Mas é aquele tem incentivo. Tem algumas falhas que a gente, meu Deus do céu.
E às vezes a pessoa não quer a oportunidade, aí É. o pastor acha de mirar nele. Vai tu. Mas o trabalhar de Deus é lindo, É viu? Deus É que faz. verdade. E aí eu disse, pronto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um treinamento em casa. E começamos a fazer um culto Um cultinho, a gente chamava de numa cultinho. tenda, numa palhoça. Não que a gente tem tinha numa- tenda ainda. Era não tinha, era só num areal, assim, num que ele areal fez. lá, Lá na casa de vocês. numa chácara Uma que a gente tem chácara. ali. E a gente começamos. Aí um amigo da gente, né, uns dois amigos. Um né, casal de amigos. casal de amigos, e começamos. E foi, e estava crescendo, e começou a encher de gente, e a gente fazendo esses cultos, para a gente fazer um treinamento para ir para a igreja, para aprender a louvar, para aprender a trazer uma palavra. Nos dias de culto, nós íamos para a igreja. É, sim. Nos outros dias, na nossa semana, a gente ia pro cultinho. Aí o meu filho dizia assim, hoje vai ter cultinho? Aí Estavam que vai. treinando para a igreja. Não, Sim. isso é Tava na louvável. escola. Isso é louvável, pastor, porque a gente não vê muito isso. Tem pessoas que só abrem a Bíblia na igreja, sim, né? E não é. tem esse hábito de levar para casa É. o culto também. Então, isso é uma atitude louvável que preparou o coração de vocês para estarem onde estão. Todo mundo tinha oportunidade ali. É. Vai todo mundo ter oportunidade aqui, todo mundo vai cantar. Aí foi, a gente já estava mais bem, um pouquinho mais desenvolvido. Aí quando foi um dia, Deus me deu uma visão. Mostrou 3 casas. Disse, a primeira casa, a segunda casa e a terceira casa. Aí Deus disse, mas você está aqui, você não vai sair segundo a minha ordem. Aí eu, amém, chamei o pastor, sentei com ele, disse, meu pastor, Deus me deu uma visão, a primeira casa que eu estava, essa que eu estou, e vai me levar para outra casa. Deve ser outro ministériozinho para a gente trabalhar nele, para a gente levantar, em nome de Jesus. Mas eu estou na dispensação de Deus. Aí meu pastor disse, amém, homem de Deus. O senhor fique em paz, o senhor vai sair embaixo da bênção. Só que nessa primeira casa onde a gente estava, Deus mostrava, eu ia morar vizinho pastor. Aí era feito uma estação de trem. Aí eu dizia, naquelas casas de estação, né? Eu dizia, pastor, eu vou morar aqui, vai ser uma benção, eu vou fazer um primeiro andar aqui, vai ser benção. Aí ele dizia, não, homem de Deus, aqui já parou. Já parou. E eu saía dali bem triste. Uhum. Foi a visão que Deus me fez ir para a igreja da Assembleia. Sim. Primeiro, né? Aí Deus mostrava essa visão dessas 3 casas. Aí chamei ele, conversei com ele, ele disse amém, homem de Deus. E eu fiquei na dispensação de Deus, esperando ele me levar para outro ministério. Eu digo, Deus vai mostrar, porque ele me dá visão, e ele vai me mostrar onde é que eu vou. E eu fiquei. E começamos naquele culto, e o pessoal começou a me chamar de pastor. E começaram a me chamar Sim. de pastor, e foi. E a gente fomos trabalhando, e Deus disse, o seu ministério é esse aqui. E onde a gente ia, a gente ia no Gion, não era, Vanessa? Em Maceió, onde a gente ia, era profecia. Era tudo muito voltado para esse Sim, chamado. para esse chamado. E você vai ser pastor e tal. E um pastor que vai cuidar de pastor. Meu Deus do céu, para onde eu vou, meu Deus? Eu não sei nem de nada, meu Deus. Deus é fiel. E a gente foi trabalhando na obra. E quando foi... E Deus foi falando que ia me capacitar. E eu me sentindo incapaz. E Deus disse, eu vou lhe capacitar. Um passo atrás do outro. E quando foi um certo dia, eu estava orando e Deus... E comecei a chorar, né? Porque eu disse, eu não estou me sentindo capaz. Aí Deus disse, Noé passou 100 anos para construir a arca. Isso foi numa segunda. Nosso culto é na terça e eu fiquei calado. Quando chegou na terça, aí eu perguntei para um presbítero que estava lá, uma missionária, eu disse, me diga uma coisa, quanto tempo Noé passou para construir a arca? Aí um olhou para um, olhou para outro, disse, não sei. Eu disse, minha filha, pesquisa aí. Aí a pastora Vanessa pesquisou, disse, Noé começou a construir a arca com 500 anos, terminou com 600. Então, 100 anos. Eu digo, eita, Deus é fiel e Ele vai me capacitar. E eu ainda estou... E Deus está trabalhando, está me capacitando devagarzinho, aos poucos. Que E estamos testemunho aí lindo, na pastor. caminhada mesmo. Testemunho lindo porque a gente ouve muito
de pessoas que foi necessário perder o que tinha para reconhecer, né? Uhum. Que há um Deus maior, que ele precisa servir. Mas não, você estava com a sua vida financeira bem, Sim, né? sim. Estava, enfim, com a sua família bem. E mesmo Sim. assim, foi tocado pelo Espírito Santo e deixou tudo que tinha para trás para servir a Cristo. Pra né? servir a Aquela Cristo. vida que você estava vivendo. Isso é importantíssimo. É porque uma semana a gente estava na vaquejada, a outra semana estava com jet ski nos rios. Só luxo, né? Só curtição. Uhum. Então, meu amigo, isso chamado, mas aquele dia o que Deus me mostrou, mas nunca eu saio dos caminhos do Senhor. É maior do Até que a tudo. volta dele. Que bênção. Glória a Deus. Aí, pastor, estando aqui nesse ministério que o senhor estava ajudando, né? Um ministério Sim. pequeno, com Sim, suas sim. dificuldades. Foi exatamente aí, foi bem recebido pelo pastor, foi bem instruído, Fui bem recebido. incentivado a crescer ministerialmente. Sim, Quem é sim. recebido, passa por ensinamento e depois já começa a servir, né? Sim, sim. Como foi esse desenvolvimento no ministério? Hoje mesmo ele estava com a gente, ele sempre está com a gente, sempre almoçou Que bom. comigo hoje e está sempre nos acompanhando e a gente é difícil porque quando a gente tem o conhecimento, tudo é mais fácil, mas é um passo atrás do outro, feito Deus falou que ia me capacitar e, homem de Deus, tudo foi comandado por Deus. O nosso ministério foi Deus. O símbolo do nosso ministério é uma árvore. Até tem um testemunho forte desse ano agora, em 2025, dessa árvore. A gente ora muito lá, a gente faz vigília lá. Que bênção. Agora em 2025, lá em uma fazenda, um amigo meu pediu para mim para plantar milho lá em volta. Só que esse lugar é cercado, porque é um lugar consagrado a Deus, é um lugar santo. E aí a gente cercou em volta daquela árvore. E aí um amigo meu me pediu, eu dei esse lugar para ele plantar milho. E os tratoristas dele entraram nesse lugar, colocaram milho. E assim, eu creio que Deus não se agradou, porque pessoas ímpias, né, não sabem como que é as coisas de Deus. Ali era um espaço consagrado a Deus. Sim, sim. E eles entraram lá. Aí ele ligou para mim, esse amigo meu ligou para mim e disse: seu Valdir, aconteceu um fato lá, os meninos estavam plantando milho à noite, eram umas 8 horas da noite, eles trabalham até 10 horas. Mas aí eles não querem ir mais para lá. Eu disse: o que foi que aconteceu? Lá fica uma cadeira embaixo dessa árvore. Ele disse: olha, a lua estava clara, eles viram um homem sentado nessa cadeira, um homem de branco, sentado nessa cadeira. Eita, E Jesus. aí, era 8 horas da noite, e eles disseram: mas não é seu Valdir, que o carro dele não está ali, que é tudo aberto, em volta, o carro dele não está ali. E a lua estava clara. E eles viraram o trator e apontaram para a árvore, e aí aquele homem se levantou, o homem de branco se levantou e ficou por trás da árvore. Rapaz, esses meninos deram uma carreira de lá, perderam a plantadeira, perderam as peças da plantadeira. Meu Deus, na carreira que Na deram. carreira que deram. Eu disse: eu não vou mais ali não. Aí eu disse: misericórdia, homem de Deus, não era para ter deixado ele ali não, eu esqueci. Aí imediatamente eu peguei o carro, pisei para lá. Quando eu cheguei lá tinha milho, tinha coisa deles lá e eu... Sentiu que estava saindo do propósito, Sim, né? sim. Eu disse: olha, retira tudo daqui, porque isso é um lugar santo, é um lugar consagrado. Então foi agora, o ano passado, Deus coloca os anjos dele para mostrar que Deus faz, né? Território é dele. O território é dele. Por isso que eu digo, Que o altar bênção. é sagrado, esse lugar é consagrado a Deus. É bênção. O pastor, ele te deu a oportunidade de crescimento no ministério, desenvolvendo nas funções da igreja. E Deus te deu uma visão, e nessa visão, ou foi um sonho? Não, eles davam... Para Queria iniciar dar o uma ministério. oportunidade a gente.
Só que a gente não sabia louvar, não sabia trazer a palavra, não sabia de nada, e a gente fizemos um treinamento em casa. E ali a gente foi fazendo aquele treinamento. Quando foi um certo dia, Deus me deu aquela visão que eu falei: tem 3 casas, a primeira casa, a segunda casa e outra casa. Eu chamei o pastor, disse: pastor, Deus vai me levar para outro ministério, para outra igreja, né? Não sei. Aí o pastor: amém, homem de Deus. Fique em paz, o senhor vai sair embaixo da bênção. Aí, quando foi um certo dia, aí Deus mostrava que era esse ministério. E deu o nome do nosso ministério, Verbo Vivo, a árvore, que era o símbolo, deu tudo. Lá no ministério que nós estávamos, depois de um tempo, eu e Valéria e o meu cunhado, que é o marido dela, nós participávamos do Ministério de Louvor. Sim. O pai estava na parte dos varões lá, mas para a obra mesmo, para um cargo na igreja, como obreiro ou como presbiteriano, diácono, não chegou a ter, não. Porque o chamado foi muito rápido, né? Isso, e as pessoas até se assustam, mas como assim? Como é que acontece isso? Eu falo: ninguém entende nada, que as coisas de Deus não é para entender, é do jeito que Ele quer. Porque acham muito estranho o fato de não ter passado pelos processos que normalmente passa. Sim. Só que quando você está debaixo da obediência de Deus, você não liga para as leis humanas, você faz aquilo que Deus direciona, né? Que bom, aí Deus direcionou e o local que vocês escolheram para construir o templo, tem quanto tempo que o ministério foi fundado? Tem uns 3 anos, né, Vanessa? De templo mesmo vai fazer 1 ano agora, mas nós congregamos na tenda mesmo. Foi construída uma tenda, pé na areia mesmo. Nessa chácara? Isso. Sim, nessa chácara. Muito que bem. bacana. Ainda tem a tenda lá, é uma bênção. Aí foi tomando corpo. Alguns irmãos ainda dizem: a gente ainda tem saudade de ir lá na tenda. E às vezes a gente vai vamos fazer vigília na tenda, vai pra tenda. Bênção. Então são 3 anos de ministério, né? 3 anos. Aí Deus mostrou o lugar que vocês deveriam construir. Então, esse sim. templo construído tem 1 ano, aproximadamente. Tem 1 ano. A gente foi... Posso entrar? Claro, fica à vontade. Eu fui para o Legendário. Aí, quando eu fui sair de casa, meu filho me chamou: pai, vamos para os Legendários. Assim, Legendário? O que significa o Legendário? Aí, vamos. Aí, bora, pai, vai ser bênção lá nas montanhas, orando. Bem. Quando eu, sem saber de casa, eu fui pegar o carro para ir para pegar o voo em Maceió, que foi no Espírito Santo. Sim. Quando eu fui saindo de casa, que eu fui abrir a porta do carro, Deus disse: olhe para trás. Eu me virei, olhei para trás, aí vi lá na minha casa tem aquelas pedrazinhas, aí estava faltando 2 pedrazinhas em cima. Aí eu disse: eita Jesus, porque eu tinha o costume de fazer um negócio e, por exemplo, faltava um negócio assim, um rejunte assim, não, depois eu faço. Sim. Depois eu faço. E aquele depois eu faço, ia ficando. Não fazia nunca. Não fazia nunca. Às vezes eu digo isso para minha esposa, depois eu faço. Aí, esse negócio de faltar pedra no muro da minha casa, ele deixa faltando também. Pronto, era isso que eu não completava as coisas. Aí Deus disse: olhe para trás. Quando eu olhei, eu disse: eita, mistério. Aí subi as montanhas. Quando eu desci... Subiram juntos ou ele já tinha subido antes? Não, subimos juntos. Ele descobriu, aí te mostrou, né? O que era o Legendários. Sim. Vamos lá, pai. Ele me chamou, vamos lá. Ele pegou o voo de Petrolina, eu peguei o voo daqui, encontramos lá, aí subimos. Meu amigo, foi uma benção. Foi lá no Espírito Santo. É em Vitória? Foi em Vitória? É em Vitória. Sim. Aí subimos, aí quando finalizou, a gente estava no hotel, aí um amigo da gente disse: eu quero que você venha para minha casa, fica aqui e tal. Aí, beleza, fomos para lá, dormimos lá. Quando foi no outro dia, isso aí eu já tinha construído a igreja, já tinha terminado, só faltava inaugurar. Aí quando foi no domingo, aí eu fui para a igreja com ele. Quando eu cheguei lá, Deus me falou: eu quero desse jeito a igreja. Aí eu olhei, eu disse: eita, Jesus, e agora? A igreja já está construída. Aí, amém, vim embora. Quando eu cheguei em casa, eu disse: derruba tudo aí a igreja. Oxi, tá ficando louco? Tá ficando louco? Como assim? A igreja já está pronta, já está coberta, já vamos inaugurar. Eu disse: Deus me falou que não quer assim. Ele quer assim. E para Deus tem que ser melhor. Tem que ser o melhor.
derruba tudo. Pá, pá, e começamos. Isso é sensibilidade, né, pastor? Eu vejo muito isso, por exemplo, quando... o senhor já deve ter passado por isso, pastora provavelmente também. A gente vai para o culto com uma mensagem que nós estudamos, né? Aí o culto vai passando, né, pastora? Aí Deus dá uma sensibilidade de que aquela mensagem não é para esse culto. Aí ele te dá outro caminho, outra mensagem. Então isso é sensibilidade. Né? E o senhor percebeu isso. Deus te deu essa sensibilidade para entender que a visão era outra, não era aquela. Aí quando eu cheguei de Irmãos, para iniciar a igreja, foi uns 4 pedreiros. Começava, não dava certo. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Teve que chamar um pastor para construir a igreja. Pastor pedreiro, até hoje está trabalhando com a gente. Tá vendo aí? Foi ele que construiu a igreja. Era cada tijolo um glória. Né? É isso. E tá lá, uma benção, e Deus está trabalhando. É feito, Deus falou, um passo atrás do outro, e a gente estamos indo, pela misericórdia. E a pastora também louva, além de pregar, louva. Meu Deus. Ministério de louvor. A gente dá uma arranhada. Muito bem. Quem louva mais é minha irmã e o meu cunhado. Sua irmã e cunhado. Todos participam aqui em Arapiraca. O ministério somos nós mesmo. Que bênção, família, né? Quais as dificuldades que vocês encontram hoje no ministério, né? Para o andamento da obra de Deus? Né? O que vocês podem enxergar como dificuldade? Porque a gente sabe que podem surgir no meio do caminho as dificuldades, né? Faz parte da caminhada ministerial dos pastores. Mas quais desafios vocês têm encontrado? Eu acredito que é o compromisso das pessoas para servir na obra e para as pessoas frequentarem, abrir mão da vida que tem. Você acredita que é uma resposta comum de muitos pastores que nós temos feito esse trabalho, né, no Despertar Arapiraca, né, amor? É uma resposta muito comum, tem sido muito comum. Que é o compromisso que as pessoas, né, a ausência de compromisso por parte dos irmãos. E aí que às vezes você sente que está levando a igreja nas costas, né? Empurrando assim a igreja, os irmãos e tal. E teve um tempão, nós até estávamos conversando sobre isso. Eu falei, olha, vamos fazer aqui o que nós conseguimos dar conta, porque não dá para contar com outras pessoas. Uma hora tá, aí abandona e tem que ser você mesmo. Aí tá sendo desse jeito. Agora eu vou fazer uma pergunta bem interessante também, né? Para os dois. Você falou sobre o abandono. E como é que vocês têm lidado com essas situações de abandono, né? Eu digo para meu esposo de vez em quando, amor, a gente tem que estar preparado, porque na caminhada um forte. A gente que entra e pode sai. surgir a dor do abandono, né? E você é terapeuta? Eu tenho informação. Muito bem. E aí, pastor e pastora, como é que vocês lidam com essas dores? A nossa oração é simples, que Deus traga quem queira compromisso com a obra. E quem não queira, que Deus tire. Então, muitos vêm e automaticamente Deus afasta, porque não querem andar nos caminhos corretos, né? Como se diz. Às vezes você até se anima com as pessoas que vêm e começam com aquela empolgação e mostra que vai estar junto. No meio do caminho, elas saem e fica aquele buraco assim. E a gente olha agora o que vai fazer. Mas Deus, ele sempre vai suprir a necessidade. E se questiona na mente o que a gente fez ou deixou de fazer, o que faltou para tal pessoa. O coração do pastor tem que ser forte a todo instante, né? Tem que ser. Porque pessoas entram e saem e muitas vezes a gente não compreende. O que essa pessoa está passando. Com certeza, essa formação em terapeuta vai te ajudar bastante. Inclusive, pastor, até orientado os pastores fazerem também. Não, todo mundo precisa de terapia. Aí quando acontece, aí ele... mas saiu, e agora? Eu falei, deixa aí. Fique em paz. Mas feito ela diz, a gente tem que fazer, contar com a gente. Verdade. A gente tem que fazer o que a gente pode, porque... mais a família, né? Ela, a minha filha, meu genro levita, e estamos aí. São 3 filhos que o senhor tem? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos, 2 mulheres e um. Isso aqui só sou eu e minha irmã. Meu irmão mora em São Paulo. Que era o de Petrolina. Petrolina, né? Foi embora para São Paulo. Ele é
Qual foi que a gente falou naquela hora? Ele é coach. Mas coach, ele não gosta de usar coach, treinador, mentor? não. Mentor. Ele é mentor, mentor. Coach. Muito bem. Você vê aí Walter Moraes. Com certeza, vou pesquisar. Walter Moraes. Então, ele trabalha muito com essa área de famílias. Vocês são um exemplo prático. Não são pastores em tempo integral, têm seus trabalhos, né? Sim. Suas ocupações além do ministério. Trabalho secular. Trabalho Tem secular. também, né? E como é conciliar o trabalho secular com o ministério? Vocês conseguem equilibrar isso? Rapaz, é bem difícil, mas nós estamos aí pela misericórdia e vamos trabalhando, né? Assim, muita gente chega, pastor, mas o senhor pretende mais abrir igreja? Eu disse, meu amigo, a gente não tem como, não dá conta. E vamos aí, segurando aí até Deus... E muitas vezes a gente acaba se cobrando por não estar 100% na obra. E aí, se eu tivesse mais tempo, dava para fazer isso. Aí ele, peraí, vamos organizar aqui, vamos diminuir no trabalho para dar prioridade à obra. Só que às vezes uma coisa vai atropelando a outra. Nós nos encontramos muito nisso, nessas palavras. Aí às vezes eu falo, olha, mas você vai pregar. Eu falo, mas tem que estudar, e para de trabalhar. Que bom que nós trabalhamos juntos e temos a oportunidade, muitas vezes, Sim. se for ministrar, dar esse tempo para estudar, né? Entendi. A nossa sorte ainda é essa. Isso, que vocês têm esse controle do tempo no próprio trabalho. Isso é muito bom. Às vezes estica um pouquinho mais e falta um pouquinho mais para poder dar certo. Mas o senhor pensa assim que o pastor ele precisa estar integralmente na obra ou ele pode ter uma atividade, um trabalho secular também? Ou para que isso não seja uma cobrança? Tipo assim, o pastor, eu acho que eu pretendo que eu esteja integralmente na obra, ou eu pretendo continuar na obra secular e no trabalho ministerial também, os dois. Então, depende muito, né? Depende muito. A gente vai fazendo como pode, né? Na verdade. Na verdade, porque, glória a Deus, que a nossa empresa é uma empresa família. Trabalha, é nós mesmos que trabalha à frente, fica à frente, né? Um cuida de uma coisa, outro cuida de outra, outro cuida de outra. E no ministério é assim também. É um ministério família também. Então dá para conciliar, né? Quando um sente que está mais pesado, o outro vem, ajuda e alivia. Sim. Vai dividindo o fardo aqui. O que dá para mim eu faço, o que dá para ele faz. Muito bem, pastor. Muito bem, a sua visão. Glória a Deus, que Deus levantou essa benção. Ela cuida das minhas empresas já, eu acho que desde 14 anos, né, filha? Desde 14 anos ela carrega nas costas. É uma benção. Então, eu já vou entrar nessa parte, quando Deus mandou eu ungir ela. Ela disse, painho, eu não quero, pai. Não tem como, pai. Eu fico do lado do Senhor e o povo já fala. Eu disse, minha filha, não sou eu que estou dizendo, não. Foi Deus que falou. Ele precisa de mim, eu cuido, eu ajudo, mas deixa eu aqui no meu cantinho. Deixa eu no meu lugar. A gente sempre quer correr. Com 3 dias, Deus falou com ela. Aí ela disse, pai, agora eu estou pronta. Deus falou comigo. Aí E falou rápido, né? Com livre espontânea pressão, Senhor, estou aqui. Mas Deus confortou, né? Eu ungi ela, porque eu falei para Deus, eu não coloco a mão na cabeça de ninguém se Deus não mandar. Sim. O meu genro estava como diácono um monte de tempo, e a gente ia, ungia um tal, e aí tal. E ele foi ficando. Quando foi um certo dia, eu fui para Petrolina, meu filho, painho, eu gostaria que o senhor ministrasse aqui. Eu disse, meu filho, eu não tenho capacidade. Painho, eu quero o senhor ministrando aqui. Tá bom, amém. Aí eu fui ministrar lá. Aí, quando foi à noite, Deus falou comigo que eu ia ungir alguém. Aí eu fiquei, meu Deus, quem é que eu vou ungir? Aí, na minha concepção, eu ia ungir o meu filho, o Walter, que o Walter já é um ganhador de almas. Aí eu já estava esperando, eu disse, mas eu só coloco a mão se o senhor disser, me direcionar quem é. E quando foi na madrugada, isso Deus falou no início, quando foi na madrugada, Deus falou que era para ungir o meu genro. Só que eu estava em Petrolina, meu genro aqui, eu nem imaginava que eu ungi ele aqui. E Deus falou comigo, para me ungir ele. Aí não era o meu filho, era o meu genro.
Eu ungi ele como presbítero. Estamos lá, é uma bênção, um homem de Deus, um levita. Que bom, então pregam, cantam, né? Na igreja todos servem de alguma forma. Assim também, não foi como família. Família. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago e João. E é sempre na direção de Deus, porque se fosse pela própria intuição, seria a pessoa errada. Mas aí quando você anda na direção de Deus e ele orienta e você sabe o que seguir, aí vai embora. As coisas de Deus são assim, eu vejo isso na história de Israel mesmo. Moisés, a gente vê o sucessor de Moisés, Josué. Né? Mas Moisés teve Gerson e Eliezer como filhos. A gente não vê assim um acontecimento extraordinário praticado por Gerson e Eliezer. Mas Josué, porque Josué não se apartava da tenda e ficava ali bem próximo de Moisés. Às vezes nosso coração está em uma coisa e Deus direciona para outra, né? De repente, imaginou que seria a unção do filho. Sim. Recaiu sobre a filha. E a filha está aí trabalhando. É sempre assim, né? A gente pensa que é alguém. Aí quando a gente vai para o secreto, aí Deus revela Deus fala realmente quem ele quer. É verdade. Eu acredito, pelas experiências que eu também já tive dessa forma. A gente imagina que é uma pessoa, né? Aí vai acreditando, é fulano. Aí, peraí, deixa eu pedir confirmação, para não ser a minha intuição, né? É quando você vai lá para o secreto, para a intimidade, aí o Senhor diz, você vai isso aqui. Né? Igual o Samuel, quando foi ungir Davi, pensando que iria ungir outro irmão, né? O que não descarta o chamado Exatamente, do filho, isso. mas para aquele momento foi especial, foi um direcionamento de Deus. E eu acredito que todo filho de pastor, né, carrega um chamado especial. Às vezes não tem chamado para a palavra, mas tem um chamado para outra área, né? Para um outro serviço específico. Mas eu acho que cada um de nós que somos filhos de pastores carregamos uma chama dentro de nós que arde pela obra do Senhor Jesus. Mesmo na área profissional. Às vezes não é um pregador da palavra, aquele cantor, mas pode ter uma área de serviço, né? Sim. O levita, que é o serviço, né? Que é o obreiro da casa de Deus, o diácono da casa de Deus. Então, Deus usa como Ele quer. É verdade. Né? Deus usa como quer. É porque o ministério dele é diferente. Mas nessa última que a gente fez em São Paulo, foi 13 almas aceitou a Jesus lá. E até aí, eu acho que 90 pessoas. Acho que sim. 90 pessoas. 13 aceitou a Jesus. E cada turma que termina, sempre algum deles aceita Jesus. Deus quis ele lá, né? Eu estava lá e Deus me mostrava na madrugada que eu ia orar em uma mulher. Aí meu Deus, e agora? Quem é essa mulher? Aí fiquei na dispensação do Senhor lá em São Paulo. E quando, no meio de 90 pessoas, eu disse, como é que eu vou encontrar essa mulher aqui para me orar nela? Que Deus mandou orar numa mulher. Essa mulher estava enferma, e eu orava nela e imediatamente ela se recuperava, ficava boa. Aí eu passei, né? Fiquei, eu disse, o Senhor vai me mostrar. Aí passou, quando eu tirei uma hora que eu ia para o banheiro, a mulher olhou para mim e disse, é o Senhor. Nossa. Eu disse, não estou entendendo. Foi o Senhor que Deus me mostrou. Essa noite, que iria orar em mim. Eita, Jesus. Meu Deus. E eu coloquei a mão na cabeça dessa mulher, e essa mulher, foi uma benção. Deus me tomou em mistério naquela hora, e a mulher chorou, a mulher chorava, que se desmanchou em pranto, chorando. E quando foi no final, ela aceitou a Jesus. Ela não era crente, ela não era evangélica. E ela aceitou a Jesus. Mas Deus tinha dado uma visão que um homem iria orar nela. Eu orei nela e foi bênção. É tremendo. Aquilo ali, o testemunho que ela deu. Que bênção, pastor. Foi bênção. Que bênção. Nós estamos chegando no finalzinho. Tá vendo que no instante passa, né? Pastora, tem alguma pergunta específica que queira fazer? E eu queria deixar esse tempo para vocês, tanto agradecer, quanto dizer onde fica a igreja, convidar as pessoas, né?
fazer um resumo de Pode como fazer as está a obra. considerações Fiquem à finais de vontade, vocês. tá? E caso queiram também falar para o público, podem olhar para lá. Primeiro, eu, em nome do nosso ministério, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Nosso ministério, o Ministério Verbo Vivo, fica na Rua Marquês Gonçalves de Melo, é por trás do Madeirão, naquela região ali, após o Coringa. Após o Coringa. E eu acredito que Deus, ele tem uma maneira especial de cuidar de todos nós. Principalmente quem está ouvindo e talvez não seja ainda, não tenha tido esse encontro ainda com Deus, não se sinta pressionado. Muitas vezes a gente sente, diante da dificuldade, pressionado a fazer alguma coisa. Eu acredito que Deus tem uma maneira especial de falar conosco. Então, se porventura alguém tem passado por uma situação e tem sido muito difícil, aguarde. Deus, ele faz o surpreendente nas nossas vidas. A nossa família, ela foi de fato resgatada e Deus, ele nos resgatou. E eu acho algo muito incomum na nossa família, porque não foi um e passado anos, foi o outro. O Senhor, ele levantou todos nós para fazermos algo que ele já tinha preparado de uma só vez. E nós temos estado firme nisso que o Senhor tem preparado para nós. E da mesma forma que ele fez na nossa família, eu creio que ele faz em tantas outras. Só nós não sabemos, mas acredito que o Senhor faz. Então, se você tem orado pela sua família, o Senhor, ele é um Deus que restitui relacionamentos. Se você tem orado pelo seu filho, o Senhor é um Deus que tira do impossível e do improvável e faz. Glória a Deus. Então, você só precisa crer. Então, somente creia. Amém. E é isso. Glória a Deus. Pastor. Amém. Deus. Então, vamos se preparar, que a volta de Jesus está próxima. Ainda tem um tempinho? Tem, fica à vontade. Então, Tem sim. eu estava orando esses dias, essa semana, há pouco tempo, né? Na madrugada, e Deus me dava uma visão, me mostrava uma peneira de arroz. E tinha alguns arroz com a casca. E eu perguntava para o Senhor, Senhor, o que significa isso? E Deus dizia, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas tinha poucos naquela peneira de arroz, com a casca. E eu vim entender que nós temos que lutar. Temos que lutar, porque poucos são escolhidos. Amém. Uns Amém? passam, outros ficam lá. São recolhidos por Deus, né? É verdade, isso é um testemunho muito forte. Então, Amém. Pastor Valdir, Pastora Vanessa, Ministério Verbo Vivo, uma satisfação receber vocês aqui e, quem sabe, em breve, nós vamos conhecer esse ministério de perto. Em nome para de nós Jesus, é uma satisfação imensa, tá? Realmente somos muito gratos. Conosco. Já está convidado. É uma satisfação estar aqui também. Amém. Também receberemos vocês na nossa Sim. igreja, assim que puderem. E, Sim. pastor, para nós terminarmos, eu gostaria de pedir para que o senhor fizesse uma oração, agradecendo a Deus, orando por nós, pelos que estão assistindo, né? Sim. Nesse momento. Amém. Amém. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, na Tua presença, Glória Pai a querido, Deus. Pai amado. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor diz, onde tiver 2 ou 3, o Senhor está presente. E o Senhor está presente aqui, juntamente conosco, Pai querido. É o pedido que nós te pedimos, ser conosco, Pai amado, em nome de Jesus. Glória a Amém? Deus. Amém. Amém, Jesus. Gente, até o próximo episódio do Desperta Arapiraca. Até mais. Fiquem com Deus.